Olá, turma! Prontos para a nossa aula? Professor William Menezes de Matemática. Revisão da aula 5 e 6, página 56 a 63. Essa revisão é sobre produtos notáveis. Eu separei por tópicos. O primeiro tópico, quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Segundo tópico, produto da soma pela diferença de dois termos. Terceiro tópico, racionalização de denominadores. Quarto tópico, cubo da soma ou da diferença de dois termos. E o último tópico, quadrado da soma de três termos. Quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Primeiro eu vou usar o quadrado da soma, aí eu tenho a mais b ao quadrado, me resulta na fórmula a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. É o que nós falamos de o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O a é o primeiro termo e o b o segundo termo. Aí eu utilizei o número 5 mais raiz de 3, onde eu tenho o a igual a 5 e o b igual a raiz de 3. E apliquei na fórmula. Então eu vou ter 5 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes a raiz de 3 mais a raiz de 3 ao quadrado. Logo eu vou ter 25 mais 10 raiz de 3 mais a raiz de 9, porque a raiz de 3 ao quadrado é a raiz de 9. Então eu vou ter 25 mais 3, porque a raiz de 9 é 3, mais 10 raiz de 3. Resultado, 28 mais 10 raiz de 3. Eu pegando esses mesmos valores para a e para b e aplicando na fórmula a menos b ao quadrado, eu vou ter a fórmula a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então observe que eu substituindo os termos, eu vou ter agora a diferença dos termos. A diferença que vai ser 5 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes menos raiz de 3 menos raiz de 3 ao quadrado. Então observe que eu tenho 25 menos 10 raiz de 3 mais raiz de 9. Por quê? Porque o menos da raiz de 3 ele multiplica pelo 2 e pelo 5. Agora, no elemento b, o menos raiz de 3 elevado ao quadrado dá mais raiz de 9. Então, eu vou ter 25 mais 3, que é a raiz de 9, menos 10 raiz de 3. É igual a 25 menos 10 raiz de 3, o meu resultado final para a diferença de dois termos elevado ao quadrado. Ok? Produto da soma pela diferença de dois termos. Na soma pela diferença de dois termos, eu utilizei a mais b vezes a menos b, resulta na fórmula a ao quadrado menos b ao quadrado. Eu chamei a de 5 e b de raiz de 3. Então eu tenho 5 mais raiz de 3 vezes 5 menos a raiz de 3. Se eu fizer o cálculo da distributiva multiplicando um pelo outro, nós teremos 5 ao quadrado mais 5 vezes menos raiz de 3 mais 5 vezes raiz de 3 mais raiz de 3 vezes menos raiz de 3. O que vai dar 25 menos 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos raiz de 9. O menos raiz de 5 raiz de 3 corta com mais 5 raiz de 3, porque eles são opostos. Eu vou ter o resultado 25 menos 3, que é igual a 22. A resposta para essa operação seria 22. Agora, se eu utilizar a regra de a ao quadrado menos b ao quadrado, eu vou ter 5 ao quadrado menos a raiz de 3 ao quadrado, que é igual a 25 menos a raiz de 9. O resultado, 25 menos 3, que é igual a 22. Resposta 22. Observe que no segundo exemplo, eu simplifiquei tudo utilizando a fórmula de a menos b ao quadrado e diminuí muito o tempo de cálculo dessa expressão. Ok? Racionalização de denominadores. Eu tenho a fração 1 sobre a raiz de 3, logo, se eu quero eliminar a raiz do denominador, eu multiplico pela própria raiz, tanto no denominador quanto no numerador. Então, eu vou ter 1 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 3. 1 vezes a raiz de 3, a própria raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 9. Logo, eu vou ter raiz de 3 sobre a raiz de 9, resultado, raiz de 3 sobre 3.
Na fração abaixo eu tenho a raiz de 5 sétimos. A raiz de 5 sétimos é a mesma coisa que a raiz de 5 sobre a raiz de 7, porque ambas estão sobre uma raiz quadrada. Então, se eu tenho a raiz de 5 sobre a raiz de 7 e quero eliminar o denominador da raiz de 7, eu multiplico pela própria raiz de 7. Então, eu vou ter raiz de 5 vezes a raiz de 7 sobre raiz de 7 vezes a raiz de 7. Eu vou ter a raiz de 5 vezes 7, que é a raiz de 35, raiz de 7 vezes 7, raiz de 49. Raiz de 35 sobre 7 é o meu resultado, porque a raiz de 49 é 7. Finalizada a questão. Racionalizando denominadores. O processo geral consiste em multiplicar-se numerador e denominador por um mesmo fator, o que não altera a fração, chamando de fator racionalizante. Ele é o escolhido de forma a desaparecer a raiz do denominador. Exemplos. A. Menos 6 sobre raiz de 2 é igual a menos 6 sobre raiz de 2 vezes a raiz de 2 no numerador e a raiz de 2 no denominador. Multiplico tanto no numerador quanto no denominador. Logo, eu vou ter 6 raiz de 2 sobre a raiz de 4, que é 2. Ambos são divisíveis por 2, então 6 raiz de 2 sobre 4 é igual a menos 3 raiz de 2 sobre 2. O exemplo B, 6 sobre a raiz de 5 menos 1. Esse exemplo tem que chamar a atenção para uma coisa. Se eu quero eliminar o denominador da raiz, sendo que ele tem um termo diferente, que é o raiz de 5 menos a raiz de 1, eu volto àquela aplicação do quadrado da diferença de dois termos. Esse quadrado da diferença de dois termos, eu faço a aplicação de a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, eu tenho que multiplicar por raiz de 5 mais 1 para eliminar essa raiz na fração. Então, eu vou ter 6 vezes 5 raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5 menos 1 vezes a raiz de 5 mais 1. Então, eu sei que o quadrado de A menos o quadrado de B é 5 menos 1, porque a raiz de 5 ao quadrado é 25 e a raiz de 1 ao quadrado é o próprio 1. Então, eu vou ter 6 vezes raiz de 5 mais 1 sobre 5 menos 1. 5 menos 1 é 4, dividido para 2 dá 2. 6 dividido para 2 dá 3. Resultado, 3 vezes raiz de 5 mais 1 sobre 2. Ok? Essa é a aplicação do a ao quadrado menos b ao quadrado, que é a diferença de dois termos ao quadrado. Cubo da soma ou da diferença de dois termos. No quadrado da soma, nós sempre lembramos do quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora nós temos o cubo da soma de dois termos. Então eu vou ter o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E na diferença eu vou ter a menos b ao cubo. O primeiro ao cubo menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, para a aplicação de a igual a 5 e b igual a raiz de 3, nós teremos 5 mais raiz de 3 ao cubo é igual a 5 ao cubo mais 3 vezes 5 ao quadrado vezes raiz de 3, mais 3 vezes 5 vezes a raiz de 3 ao quadrado, mais raiz de 3 ao cubo. Observe que eu apliquei a e b dentro das fórmulas. O resultado, 125 mais 75 raiz de 3, mais 15 raiz de 9, mais a raiz de 27. O 125 é originário do 5 ao cubo, o 75 raiz de 3 originário de 3 vezes 5 ao quadrado vezes raiz de 3, o 15 raiz de 9 é originário de 3 vezes 5 vezes a raiz de 3 ao quadrado, e o raiz de 27 saiu do raiz de 3 ao cubo. Logo, eu vou ter 125 mais 75 raiz de 3, mais 15 vezes 3, mais 3 raiz de 3. 125 mais 45, mais 75 mais 3 vezes a raiz de 3.
Resultado, 170 mais 78 raiz de 3. Observe que só fiz as aplicações dos valores dados a A e a B. Cubo da soma ou da diferença. Agora eu vou trabalhar o cubo da diferença, que é A menos B ao cubo. Aí eu vou ter A ao cubo menos 3A ao quadrado vezes B, mais 3 vezes A vezes B ao quadrado, menos B ao cubo, conforme mostra a fórmula. E a aplicação de A igual a 5 e B igual a raiz de 3. Eu vou ter 5 menos raiz de 3 ao cubo é igual a 5 ao cubo menos 3 vezes 5 ao quadrado vezes a raiz de 3, mais 3 vezes 5 vezes a raiz de 3 ao quadrado, menos raiz de 3 ao cubo. O resultado, 125 menos 75 raiz de 3, mais 15 raiz de 9, menos a raiz de 27. Logo, eu vou ter 125 menos raiz de 75. 125 menos 75 raiz de 3, mais 15 vezes 3 menos 3 raiz de 3. Logo, eu vou ter 125 mais 45 menos 3 menos 75 vezes a raiz de 3. Resultado, 170 menos 78 raiz de 3. Todas as aplicações foram feitas de A e de B. Observe que no primeiro cálculo deu 170 mais raiz de 78 raiz de 3. No segundo cálculo, que é a diferença, deu 170 menos 78 raiz de 3. Ok? Quadrado da soma de 3 termos. Observe agora no quadrinho que eu tenho A mais B mais C ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Veja alguns exemplos. Aqui eu tenho x mais y mais 5 ao quadrado, são 3 termos. Então eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais 5 ao quadrado, mais 2 vezes x vezes y, mais 2 vezes x vezes 5, mais 2 vezes y vezes 5. O resultado, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 25, mais 2xy mais 10x mais 10y. Observe que foram feitas todas as aplicações de acordo com a fórmula. Agora o quadrado da diferença. Eu tenho para esse um exemplo, 2x menos y menos 1 elevado ao quadrado. Então eu tenho 2x ao quadrado menos y ao quadrado menos 1 ao quadrado mais 2 vezes 2x menos y mais 2 vezes x vezes menos 1 mais 2 vezes menos y vezes menos 1. Observe que agora eu tenho 4x ao quadrado, o menos y elevado ao quadrado ficou mais y, todo número negativo elevado ao expoente par se torna positivo, o menos 1 elevado ao quadrado também ficou mais 1 pela mesma regra, e o 2 vezes 2x vezes menos y deu menos 4xy. Assim como o 2 vezes 2 vezes menos 1 deu menos 4x. E o 2 vezes menos y vezes menos 1 deu mais 2y, porque todo número negativo, multiplicando outro número negativo, ele se torna positivo. Aí aqui abaixo eu tenho a fração aberta de 3x menos y menos 2 vezes 3x menos y menos 2. Eu posso fazer uma distributiva e calcular todo esse processo, ou posso simplesmente aplicar a fórmula do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Essa fórmula nos garante que é muito mais prático o cálculo desse exercício. Ok, turma, até a próxima aula.